Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e diretamente de Hogwarts, Wingardium Leviola. Saudações, resistência. Aqui quem fala é Gelo e eu tenho uma adivinha para vocês. O que acontece quando você funde um verbena com um portador da luz interior? Fala galera, boa noite, aqui é o Laporte mais uma vez e lembre-se, uma cabala para um mago é que nem uma matilha para um lobisomem. Sem elas você está fardado à ruína ou à decadência. Fala galera, aqui é o Marcos, emissário aqui do Conselho das Tradições e magia do casa, desculpa para bater por isso. Adorei. E aí galera, aqui quem fala é o Pedro e leia o livro O Universo em Discussão. Que bosta! Maia! Poético. Sério? Respeita o mago? Deixa eu organizar essa apresentação aqui, que teve uma parada aqui que eu fiquei curioso. Gelo, diz aí, o cruzamento do verbena com o portador da luz vai dar o Pedro ou alguma outra coisa? Vai dar um lobisomem que defende uma árvore que não está realmente lá de uma madeireira que não está realmente lá. Tá certo. Galera, hoje a gente reuniu essa trupe aqui de magos, praticamente um acólito. O Pedro, nesse momento, ele deve estar rolando no chão de alegria, porque finalmente a gente tem um cast que ele não vai precisar enfiar o assunto de mago no meio. Não, tô inclusive carregando um sigilo aqui agora mesmo. Eu não precisava saber disso. Então hoje, vamos lá, vamos seguir, fazer mais uma vez um Garocast destinado ao crossover e hoje então nós falaremos sobre Mago a Ascensão. Então, vamos chegar até lá, mas antes, Pedro, os seus tambores mágicos, meu amigo, vamos lá. Alô galera da Assembleia, hoje não tem ninguém aqui pra trazer mensagens nem porra nenhuma, afinal de contas eu, Chocos, fiquei aqui sozinho no Cairn. Mas eu consegui coletar aqui alguns e-mails que tinham mandado pra gente e vamos começar aqui pelo primeiro. Nossa primeira mensagem ela é de Jansen Barreto e ele diz: um uivo de saudação aos grandes anciões desse Cairn e aos demais companheiros Garou que assistem a Assembleia. Começo agradecendo pelo trabalho de vocês, não só pelas traduções, que ajudou toda a nação, mas também pelo ótimo trabalho com os casts. Um amigo meu, antes mestre e hoje companheiro de matilha, foi quem me indicou o programa de vocês. E claro, eu amei. Fiz umas maratonas e já ouvi todos os Garocast, Quebra do Osso, Testes de Enigma e também o Gnose Etílica, que curti bastante. Confesso que de tanto ouvir vocês, já me considero brother do grupo. Desculpa a ousadia. Acho que, como a maioria dos ouvintes, comecei pelo RPG errado. Joguei Vampiro por um tempo e assumo que gostei, mas depois que me apresentaram o cenário de Lobisomem, me apaixonei. Não sou um profundo conhecedor do jogo, mas leio sempre que posso. Já li todo o livro da minha tribo, entre outros materiais. No mais, com a ajuda dos amigos e de vocês do Nação Garou, tomei coragem e decidi narrar minha própria história. Já escrevi alguns pontos e muitos deles foram decididos enquanto escutava os casts, aproveitando as explicações. Falta só achar o tempo para marcar um dia com a galera. Gostaria de deixar registrado que um dos meus Garocasts favoritos é o de número 32, onde vocês falavam sobre o reino de Malféas. Achei massa a descrição do lugar. E confesso que ri muito no 28, onde tem uma sessão especial para criticar o Dons dos Fianna. Toda a raiva do Pride, mas o Chocos debochando dos Dons, não tinha como não rir. Para não me alugar muito, gostaria de deixar aqui um abraço ao Alberto Júnior, Filodox dos Preços de Prata, que foi quem me indicou o material do Nação Garou e a todos os meus companheiros de matilha. Atenciosamente, Jansen Barreto, Foster Aron, dos Crias de Fenris. Pô, Jansen, tá aí, cara. Muito obrigado pela sua mensagem. Espero que você continue aí nas maratonas aí do Garocast. E, cara, toda a melhor sorte aí pra você aí nessa sua nova empreitada na arte de narrar. E se prepare que seus jogadores vão sim te encher o saco. Em especial o Alberto Júnior. Falou, Alberto, põe as pirâmides mais pra lá. Jansen, grande abraço. Indo pro nosso próximo e-mail, então a gente tem um e-mail de Bruno Prosaico. Bruno diz: um uivo de saudação, veteranos aceita. Tenho ouvido o ótimo cast de vocês há um bom tempo, mas só agora estou entrando em contato. Este e-mail é mais um desabafo sobre tópicos recorrentes em grupos de lobisomem. A velha mania dos jogadores em querer o que não está disponível.
As combinações de raça, tribo e augúrio somam quase 200 combinações. 13 tribos vezes 5 augúrios vezes 3 raças vai dar 195. Mesmo excluindo combinações bestas como garras vermelhas ou hominídeos, ainda são muitas. Um erro comum de jogadores novatos é pensar que ter um personagem fora dessas opções iniciais automaticamente o tornará especial. Tribos extintas, outras raças metamórficas ou outras criaturas sobrenaturais em mesas de lobisomem, fúria negra macho, garra vermelha hominídeo, etc. Quando seu personagem é tão exótico, é inevitável que a crônica dê muita ênfase para isso, e esse personagem acaba roubando os holofotes não por ser especial, mas apenas por ser esquisito naquele contexto. O que os jogadores conscientes logo aprendem é que o jogo se torna mais divertido para o grupo quando todos os personagens dividem por igual o palco. Acredito que a mentalidade matilha dos Garou deve valer também para os jogadores. Ao invés de roubar a atenção para si, é muito mais produtivo ajudar o personagem do colega tímido a brilhar também. Acredito que o real desafio é criar um personagem interessante com as opções que se tem disponíveis. A bem da verdade, não é tão difícil assim. Quebrar o comportamento estereotípico da tribo ou buscar uma nova abordagem para interpretar um augúrio é muito interessante. Imagine um Creed Fenris traumatizado com a violência que presenciou na infância e agora averso a ela. Imagine o Senhor das Sombras ingênuo e sincero. Imagine um Galiard que conta as histórias através de grafite ou tatuagens. Imagine um Hagabash que nunca mente, mas usa as palavras com imensa sagacidade. E assim por diante. Lutar contra os estereótipos em lobisomem e nos jogos do mundo das trevas no geral é um desafio cujo resultado pode ser muito mais satisfatório do que meramente interpretar o alien no jogo. Em lobisomem é muito fácil se destacar mesmo com as opções básicas. Existe muito preconceito nas relações entre tribos e raças. Se destacar negativamente é tão simples quanto escolher a raça impuro ou uma tribo rival da dominante na seita. Se destacar positivamente, logo de cara, pode ser tão simples quanto adotar pontos em raça pura ou ancestrais. Claro, importância de verdade em lobisomem vem mesmo com o renome que se ganha ao longo da crônica. Bom, ao menos é isso que eu penso. E vocês, o que acham sobre essas escolhas fora do convencional nas suas mesas? Incentivam? Proíbem? Continuem com um ótimo trabalho. Um uivo de despedida. Carcará e Raca das Sombras Descarnadas. E o Bruno Prosaico manda aqui um PS. Quando teremos aquele prometido cast sobre lobisomens os destituídos? Valeu a mensagem aí, Bruno. Cara, a primeira resposta que eu posso te dar a respeito do cast de lobisomens os destituídos é que ele vai acontecer. A gente tem aqui já um planejamento a qual seguir e sim, vai rolar, não se preocupem quanto a isso. O Pride gosta muito do jogo, eu não gosto tanto do jogo assim, eu tenho os meus motivos, o Pride tem os motivos dele, certamente vai dar um embate interessante ali na hora de falar. Mas não vai ser só criticando, não. Não se esqueçam, esses dias eu fiz no Tempos Tenebraram lá na gringa um cast de 2 horas sobre lobisomens destituídos. E eu só falei bem, então aguardem, é o que eu posso falar pra vocês. Quanto a essa síndrome do floquinho de neve, cara, eu acho que é muito complicado. Eu acho que é bem isso que você falou. O jogador iniciante, ele vê naquilo talvez um motivo pelo qual o personagem dele possa ser especial, sem que ele precise se preocupar tanto com quem ele realmente é, com o que ele realmente vai fazer e com a sua interpretação, porque o personagem já vai ser especial por definição. E quando o jogador faz isso, na minha ideia, eu acho que isso vai muito contra a tribo que ele está escolhendo, contra aquela especialidade. Então o cara que ele quer jogar com o Croatan, porra, você está negando tudo aquilo que os Croatan fizeram, todo aquele sacrifício interessante que eles fizeram e tal, para selar a Devoradora de Almas lá na Umbra. E aí quando você faz isso, porra, então se todos os Croatan não morreram, significa que teve um covarde, saca? Então eu acho que você negligencia a história da tribo e a história do jogo como no geral. Eu acho que Lobisomem com suas 13 tribos está mais do que o suficiente, não precisa de mais porra nenhuma disso, não precisa de Fúria Negra macho, não precisa de Garra Vermelha hominídeo e tal. Vai criar um clash muito grande ali dentro da tribo que no final das contas você deixa de ser aquela tribo que você escolheu. Beleza? Valeu pela mensagem, Bruno. E essas foram as 2 mensagens. Hoje eu tô aqui sozinho no Cairn, então não vou ficar lendo várias, até porque o tempo é curto e eu que vou ter que editar essa merda toda. Então paramos por aqui. Mas para você que quer deixar uma mensagem pro Nação Garou, mandar um e-mail pra gente, críticas, sugestões, qualquer coisa, não esquece, o nosso e-mail é naçãogarou@yahoo.com.br. Tem também todas as nossas redes sociais, é só procurar por Nação Garou. Beleza?
E além disso, pro pessoal já tá ligado aí no Discord, fiquem de olhos atentos, porque o nosso cast de número 40, ou seja, o segundo depois desse daqui, ele vai ser uma live. Em breve nós estamos dando mais informações sobre isso, sobre o dia que a live vai ser gravada e o tema. Beleza? Só aparecer no Discord, aparecer com a gente. Valeu, galera. Agora vamos lá, porque os magos ficaram me esperando. Forte abraço. Beleza, pra gente poder começar, né, como sempre, vamos discutir um pouco sobre o que é exatamente o jogo. Só para poder ambientar aí, então, os nossos ouvintes, né, a White Wolf, ela começou a sua jornada no mundo do RPG através de Vampiro à Máscara, depois teve, então, o jogo Irmão, assim chamado na época, o Lobisomem Apocalipse. Então, a terceira empreitada da White Wolf, ela se trata justamente de Mago à Ascensão. O Mago Ascensão, ele teve edições pela White Wolf, e depois, então, né, com a conclusão dos 20 anos, né, a Onyx Path assumiu e lançou também a gente tem também, então, o livro Mago 20 anos, que deve ter lá para 600 folhas, é quase uma bíblia aquela porra. E, então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então vamos começar aí por vocês, galera, sobre o que é o jogo, né? A gente tem aí que Vampiro é um jogo de horror pessoal, a gente tem que Lobisomem é um jogo de horror selvagem e Mago. Cara, eu vou começar porque o Gelo ele vai ter uma explicação bem mais filosófica pra coisa, mas eu gosto de pensar o Mago Ascensão diferente dos outros dois jogos, com a perspectiva de que ele é mais aberto para qual é a motivação principal dele. Enquanto no Lobisomem tem também uma questão de horror um pouco mais social e selvagem, e no Vampiro tem um horror pessoal, o Mago ele pode assumir todas essas coisas. E ainda trabalhar principalmente na questão ideológica. Eu acho que é um jogo perfeito para você trabalhar elemento filosófico, elemento político, elemento de horror, que eu pessoalmente sempre trabalhei em horror pessoal, como você finalmente perceber que a sua realidade é completamente diferente, quando você consegue descobrir que você percebe ela de uma maneira ligeiramente diferente de um ser humano normal. Então, para mim, ele é bem aberto à maneira como você quiser interpretar ele. Para você ver quão frágil é a humanidade se você der muito poder para ela. Cara, Mago pra mim ele sempre foi um jogo sobre poder e vontade, tá ligado? Quando a gente pensa no Mago, a gente pensa num horror, num terror, nessa coisa que traz o mundo das trevas, muito diferente, porque é você lutando pela sua realidade, é você lutando pelo seu ponto de vista em meio ao mundo. Acho que eu gostei muito quando você coloca a questão da ideologia, cara, porque ele traz muito isso. Mago é uma disputa pela visão de mundo. Então o tipo de horror que você se confronta não é de você se descobrir um ser que se arrasta nas trevas, danado e sofrimento eterno, nem de você ser tipo, um dos últimos guerreiros de uma luta perdida, nem nada disso, mano. É você ser confrontado no que tem de mais vital pra você, que é como você enxerga a realidade. E isso nenhum jogo da White Wolf dá igual Mago. Quando você toma um paradoxo, você não tá sofrendo dano, mano. Você tá sendo negado da sua visão de realidade. Isso é arrepiante. Cara, eu vejo o Mago da seguinte forma. Um pouco diferente dos outros cenários, ele é um jogo de sobrevivência, de certa forma. Porque um desperto, ele é um ser que ele está num mundo que não aceita ele, a realidade não aceita ele como ele é, e ele tem que lidar com esse tipo de coisa, e ele precisa entender, por isso que eu fiz essa comparação na frase de abertura. Porque um mago sem cabala, ele está fadado a ser destruído, ou por ele mesmo, ou pelos outros antagonistas, ou pelo próprio cenário que a gente vai explicar mais à frente. Então, o jogo de mago, ele é um jogo que ele pede muito é uma questão muito de sobrevivência. Porque o mago, ele pode se colocar em perigo só por um pensamento leviano, por uma atitude leviana, ou pelo fato dele, não, serei Lone Ranger e eu vou descobrir a ascensão sozinho. O máximo que ele vai fazer, ele vai cair a decadência. Cara, eu acho que todo mundo abordou muito bem aí o conceito do jogo, e eu acho que eu só consigo resumir isso tudo falando que o Mago é um jogo de crença. E como é um jogo de crença e de pontos de vista, como o jogo colocou, a gente vai sempre usar aqui muito o termo paradigma também para falar sobre isso. É um jogo que você enfrenta muito mais do que um horror pessoal, como é dito sobre o Vampiro, mas um horror individualista.
porque você vai ter os seus pontos de vista, né, a sua compreensão da realidade toda hora questionado e colocado à prova. E colocado à prova de maneiras bem físicas no jogo mesmo, né? Mas a gente pensa na Jora, a gente já tem uma amostra disso, né, cara? Se você não tomar cuidado com como você lida com certas coisas do seu próprio paradigma, aquilo vai se tornar a realidade. Isso pode ser um pouco assustador também. Talvez que o mago mais tema que ele esteja certo o tempo todo, tá ligado? Cara, eu gosto muito da ideia do mago ser um jogo de crença, né? Essa crença filosófica, talvez, a respeito da sua realidade. Ela é um tanto diferente do jogo de lobisomem, porque o jogo de lobisomem ele vai ter, então, a espiritualidade, né? Que os lobisomens vão acreditar naquilo, mas para os lobisomens aquilo é muito mais palpável. Você não vai ter um lobisomem que não acredita em um espírito, porque ele está vendo o espírito. Então tem essa relação diferente, enquanto os magos, as diferentes tradições e os diferentes paradigmas, mesmo eles dentro das tradições, eles vão fazer com que os magos eles enxerguem a realidade de maneira diferente. Então é aquela coisa de você estar lutando pelo aquilo que você de fato acredita. Só que aquilo que você acredita não é necessariamente verdade para mim. Enquanto no jogo de lobisomem isso é mais direto. Para todos os Garou, que o fato de Gaia estar morrendo, o apocalipse está chegando, é uma realidade. Então você tem ali uma distância de crença com espiritualidade, sacou? E enquanto o lobisomem é um jogo de fanatismo, Deus, o mago ele é um jogo sobre fanatismos, né? Nossa, e os conflitos entre eles. É o que eu acho interessante que o que representa o objetivo final do jogo, né, a dita ascensão, ela só é alcançada à medida que o mago ele vai se livrando do seu próprio paradigma. E por isso que o jogo é paradoxal, né, embora exista o paradoxo e seja uma outra coisa, mas o jogo é paradoxal nesse sentido. Conforme você vai adquirindo arete, né, conforme você vai evoluindo seu personagem, você vai deixando de precisar dos instrumentos que você utiliza para fazer uma determinada mágica. Mas os instrumentos que você faz a mágica são justamente parte do seu paradigma. Então, existe todo um conflito aí, né? A gente vai chegar lá ainda, mas já adiantando um pouco, nesse sentido, eu acho que o fato de você ir deixando de necessitar dos instrumentos, né, que são chamados os focos, com o qual você vai fazer a sua magia, eu acho que isso vai representando também no jogo, na filosofia do jogo, o fato de que o mago que vai evoluindo, ele vai deixando de precisar da realidade dos outros. Ele vai criando a sua própria realidade, tendo aí ao ponto de que os arquimagos, se não me engano o termo é esse, que são os magos que têm arete de 6 para mais, eles abandonam a nossa realidade, a maioria deles eles vão viver ali nos seus próprios bolsões umbrais, que foram criados por eles mesmo, onde a realidade deles é vigente, é ela que manda e enfim. Sim, mas eu quis colocar esse paralelo com o lobisomem porque enquanto o lobisomem você vai ficando mais poderoso e você vai cada vez mais entrando naquela realidade inquestionável sobre o apocalipse, sobre Gaia, em mago é o oposto. Conforme você vai evoluindo, a realidade vai ficando cada vez mais frágil. E aí, frágil o suficiente para permitir que um indivíduo crie um novo universo. Mas então vamos lá. A gente já falou a palavra mago mais ou menos umas 273 vezes. Então, para o ouvinte que não conhece o jogo, vamos tentar definir isso. O que é um mago? Cara, o mago ele é alguém que despertou pro fato de que a realidade ela é consensual, portanto, se você tiver força de vontade o suficiente, você consegue imprimir na realidade objetiva externa. Todo mundo está comungando a sua realidade particular. E isso vem do despertar súbito, né? Tanto que chama desperto por um motivo, porque você acordou do sonho do topor, da realidade. A epifania, né? Isso, epifania. Que é quando você passa pelo primeiro lampejo e fala, caralho, isso funciona. E isso é muito legal, porque quando eles usam a palavra epifania bem na lógica de você ter uma revelação. Porque quando você passa por isso, você pode até não despertar como uma criatura extremamente poderosa. Um básico do básico do básico. Mas quando isso acontece, você consegue ver um pequeno pedaço da realidade que você não via antes. Então, quão bizarro deve ser quando você desperta e você consegue, sei lá, perceber o fluxo do tempo passando perfeitamente para você. E como isso é muito doido para o personagem. E ao longo do tempo, ele vai finalmente aprender a conseguir controlar além da percepção, mas a realidade que está em volta dele. O mago faz magia, e se a gente for pegar a lógica do que é a magia, sempre será uma maneira de você utilizar, canalizar a sua força de vontade
para criar uma alteração da realidade, Bacana. que não necessariamente é diretamente coligada com o esforço concreto que você realizou. Então, quando um mago chega e desenha um pentagrama no chão e invoca lá um espírito para fazer uma coisa, não que o espírito realmente vai aparecer, porque ele está acreditando naquilo, ele está canalizando a força de vontade dele para criar uma nova realidade. E quando ele faz isso, ele ainda tem que brigar com a realidade que já existe. Então ele tem que brigar com a sua força de vontade contra a força de vontade de toda a humanidade, que já criou uma realidade completamente construída. A gente vai chamar isso de consenso, né? E, no final, o jogo trata-se muito disso. O quanto que a sua força de vontade individual tem poder em relação à força de vontade do resto. Em última instância, é um jogo extremamente pós-modernista, bem individualista pra caralho mesmo, mas que oferece muita oportunidade de você pensar, até como próprio jogador. Quando os livros do universo de lobisomem eles tratam dos magos, por muitas vezes eles chamam os magos de artífice da vontade, né? Que então é o cara que ele manipula a vontade dele, ele molda, ele faz a vontade dele de fato acontecer. E aí acho que é bem isso daí que vocês estão falando, que é o fato da sua vontade sobrepor uma outra vontade e você ir criando a sua realidade e moldando a realidade vigente, né, o consensus, a forma de a sua forma, a sua maneira. Só para fazer um adendo, porque os livros de lobisomem vão falar dos artífices da vontade e as outras raças metamórficas vão chamar de os quebradores de nomes. E você quebra uma coisa que está fixa e você cria outro nome a partir daquilo que você criou. Isso aí tá ligado com o fato deles chamarem a Weaver de nomeadora, né? Então a Weaver, essa questão de nomear, nisso ela atribui um conceito e ela estabiliza tudo isso dentro da nossa realidade, né? Isso fica com um conceito fixo e aí ao quebrar o nome, o mago então ele consegue quebrar o conceito por trás daquilo. Só pra ficar bem claro aí pro ouvinte mais lobisomem da parte da coisa. É impressionante porque a única coisa que eu pensei aqui que eu poderia acrescentar sobre a definição de mago é justamente esse conceito de artífice. É interessante também porque ele remete à ideia de arte, né, que é uma criação pessoal. Então tem um lance de ser uma expressão do indivíduo. Enquanto aquela é minha realidade, eu vou expressá-la aqui em conflito com a realidade consensual. Então acho que isso daí ajuda muito a entender também. O artista que ele transpõe as barreiras do real para se expressar. Isso é bem massa, que é uma das coisas mais divertidas de jogar mago, que é quando você fica pleiteando com a realidade o que é vulgar e o que é coincidente, tá ligado? Essa é uma das minhas partes favoritas de jogar, que é como que você vai sorrateiramente empurrar sua magia, sua rotina, ou o que for o caso, pra dentro da realidade, que é aquela coisa que a gente... eu não sei quantos de vocês já chegaram a mestrar mago, mas quando a gente vai mestrar pra alguém que é mais novo, tem um exemplo que eu vi muita gente dar, que é o seguinte: é muito mais fácil pra galera entender que um fio se partiu e caiu por acaso em cima daquela pessoa e ela morreu eletrocutada, do que necessariamente que ela simplesmente pegou fogo em combustão espontânea. Então eu acho que essa coisa de como que você vai casando os efeitos com a realidade, como que você vai costurando na teia, é um dos sabores mais massa do jogo, justamente por essa questão da arte individual, né? A mesma quantidade de rotinas na mão de esferas na mão de dois magos diferentes vão dar resultados completamente imprevisíveis e diferentes. Então, isso até que vocês falaram agora, eu tava querendo até comentar. Eu, basicamente, sobre a visão do jogo, acho que todo mundo já falou. Então, se eu fosse falar alguma coisa aqui sobre a minha percepção, eu ia acabar me repetindo pra ser sincero. Mas eu queria falar uma perspectiva que eu tenho. O Gelo foi um negócio muito interessante agora. Quando dois magos estão juntos, fazendo uma rotina combinada para aumentar a amplitude de uma esfera, são os poderes dos magos, é muito interessante você ver que necessariamente essa questão de realidade ela está ligada à sua crença, como a gente estava falando antes, certo? Como as pessoas veem. Então necessariamente dois magos da mesma tradição não vão ter necessariamente a mesma crença. E isso é bem interessante, essa parte do individualismo. Mesmo tendo esse individualismo de perspectiva coisa e tal, eles podem ficar juntos e fazer com que eles façam um efeito muito maior do que poderia ser, combinando. E isso que ele falou do filme é um exemplo muito interessante, porque as pessoas jogam mago, elas acham que, não, é possível de um avião cair
um dejeto e congelar no ar e explodir a cabeça do cara como se fosse uma pedra. Mas não é porque é possível que você vai conseguir fazer de cara. Olá, tem um exemplo na terceira edição que eu acho muito louco, do cara comentando assim, não, com o meu poder eu acho que eu conseguiria com uma certa... Seria possível construir, abrir essa porta e criar um portal pro Japão. Mas o esforço empregado nisso seria tão monumental que é muito mais fácil pegar um avião. Vou chegar lá. Então, a gente falou a respeito aí do mago ser um desperto, então vamos tratar então sobre o que é o despertar e como ele se dá. Numa analogia bem tosca, o despertar do mago ele é como se fosse a primeira mudança do lobisomem. É o momento em que ele, de fato, desperta para a sua realidade, para ver o que ele de fato é, e ele vê o mundo por trás da cortina que ele nunca tinha prestado atenção que existia. Por um outro lado, na maioria das vezes, assim, quando o livro está citando a primeira mudança, ele sempre trata quase sempre de uma explosão de fúria. A gente sabe, a gente já até mencionou isso daqui no Garocast, que a primeira mudança ela não é necessariamente violenta, mas são a maioria dos casos, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria saber de vocês exatamente isso. Como se dá o despertar e o que ele é exatamente. Gosto muito de falar da questão do despertar, porque isso envolve muita coisa do jogo que difere muito dos outros, e principalmente numa questão específica, idade. Eu percebo que a maioria dos jogadores de mago tem a tendência de pensar que o mago deles vai ter entre 18 e 25 anos. Eu acho isso muito engraçado. É uma ideia de que você desperta cedo, porque você tem que ficar poderoso cedo. Porque no lobisomem, por exemplo, você tem o despertar geralmente ali pela adolescência, por aí vai. No vampiro, 13 anos, mais ou menos 13, 14. No vampiro, quando alguém teve sede ali de beber um sanguezinho, teve dó de você, vai lá e te transforma. Mas no mago não é assim. O mago você pode despertar em qualquer momento da sua vida. Do 0 ano de idade até tipo o leito da sua morte. Então um dia eu tava conversando com o Nicolas, que é alguém aqui do Discord, e a gente conversando com outro jogador que não entendia muito o conceito, a gente falou, cara, eu posso ter 99 anos, eu posso estar morrendo no leito do hospital, e no último suspiro de vida eu posso despertar, e morrer em seguida. E pode acontecer o oposto, né? Que tem até aquele personagem do mago mesmo, que tá no tarô, que acho que é a carta o mágico. Ele é o Dante, ele é o negão que despertou no bebê. É uma parada assim, tá ligado? Ele tem uns 20 e poucos anos e é arquimago. É um negócio absurdo. Então, isso é maneiro. E outra, diferente de todos os outros cenários, eu também percebo que existe uma democracia uma coisa muito democrática no despertar. Porque não interessa quem é você. Não interessa se seu pai era um arquimago. Não interessa se seu pai é presidente do Brasil. Não interessa se o seu pai era uma drogada e morava na Cracolândia. Não interessa. Não interessa quem você é. Você não importa. Você pode ser qualquer pessoa do mundo. E você pode despertar. Não interessa se você passou 30 anos da sua vida lendo tomos mágicos. Ou se você, sei lá, era um garoto adolescente que estava lá olhando pra guria que você achava bonitinha. Você foi atropelado e de repente você despertou. Sabe quem é assim também, Marcos? Oi? Sabe quem é assim também? Portadores da luz. Pedro, vai tomar no cu. A gente passa o tempo inteiro falando de lobisomem, você quer falar de mago. Aí na hora que vai falar de mago, você vai falar de lobisomem, porra? É um paradoxo. Eu sabia que ele ia falar isso, eu sabia. Essa fita de quando rola o despertar é muito da hora, cara, porque a gente vê essa fita do mago, de como que ele basicamente é um jogo que não tem limites. Eu acho que o que me chama mais atenção no mago também é essa questão dele não ter nada pré-determinado. Vocês comentaram a questão do Jet Li dos Akasha. Velho, teve um jogador meu que eu odeio ele com todas as minhas forças porque ele quer me convencer que ele tem uma arma que dispara paradoxo. Ai, cacete. É foda, eu quero isso circulando pela internet. Ele tem uma arma que dispara paradoxo. Eu quero isso circulando pela internet, é ótimo. Mas, cara, ele tem O jogo quer fazer shame no cara. Mas, Gelo, fica assim não, cara. Eu também tive um jogador que come carne humana e acha que tá tudo certo. Então, mas isso no mago? Não, no lobisomem, mas é tão grave quanto. O jogador é retardado no mesmo nível, isso eu quero dizer. Tá, entendi. O jogador achar que é normal é um pouco preocupante. Né? Mas tudo bem. O que rola, mano, desse cara? Ele tem um conceito de um personagem dele que é um Akasha, que ele é basicamente um faxineiro, tá ligado? Ele trampa limpando um templo
E a fita dele é a disciplina com mente e tal, e a questão do serviço e do zelo. E é muito firmeza, cara. Apesar da arma de paradoxo, funciona muito bem, cara. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Na hora que eu tava falando a respeito do despertar, eu fiz uma analogia com a primeira mudança de lobisomem. É uma das coisas aí que o Marcos apontou, é o momento do despertar, né? Só aquela cutucada Garou de leve, vai lembrar que a primeira mudança pode acontecer em qualquer momento da vida. Só que normalmente, tudo bem, Marcos, calma, normalmente ela acontece sim na adolescência. Mas, vocês não acham que justamente pela maneira como a linha editorial ela foi sendo traçada, né? Se a gente tem, como eu disse no começo, Vampiro e Lobisomem como jogos irmãos, a gente tem Mago e Changeling. E o Changeling você tem ali a Crisálida, que eu acho que até mesmo o nome ela já se identifica, se aproxima mais com o despertar. E a Crisálida também pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Tanto que quando você faz um Changeling, você decide se ele é infante, resingão, ou o outro nome lá que agora eu esqueci. Estovado, isso, valeu. Isso é interessante que você tá falando, Chocos. Mas ainda tem um pequeno diferencial. Porque pra você virar um Changeling, você tem que ter alma Changeling. O diabo do troço que tem que ter lá do Changeling pra você virar o Changeling. É uma alma Changeling. A lombriga mental lá do Changeling. A alma do Changeling. Escolheu o teu corpo. Misturou aí você virou Changeling. Isso. No Mago, é um pouco diferente. No Mago ele tem uma coisa que é única, né? Como o Changeling também tem, que é o avatar do Mago. Isso é muito legal porque a gente tá no canal de lobisomem e todo mundo vai ouvir a palavra avatar e vai pensar numa divindade maior. Aliás, menor, né? No cenário de lobisomem. E uma vez um jogador conversou comigo e ele estava imaginando realmente que a gente estava falando de avatar de lobisomem. Nossa, pode crer. O conceito de avatar, só para explicar mais fácil, ele vem das religiões hindus, né? Lá da Índia. Era uma maneira que os deuses usavam para encarnar no mundo dos homens e ter ação direta entre eles, né? No Mago é uma analogia em relação a isso, mas é uma coisa muito mais metafísica, porque é quando você consegue tocar uma parte de você mesmo, seu eu transcendental, e quando você percebe que ele existe e ele se apresenta para você, é que você finalmente consegue perceber que você é capaz de canalizar a sua força de vontade sobre o mundo. E como é que ele aparece para você? Não, gente, o avatar não aparece pra gente como uma forma de um Power Ranger, como um dragão, como uma raposa de 9 caudas, nem o caralho a 4. Porque muita gente imagina isso. Mas pode ser. Pode ser. O avatar ele sempre vai se apresentar pro mago, se ele se apresentar de alguma forma específica, como alguma coisa relevante psicologicamente, pelo menos eu pego essa área, né, porque eu sou psicólogo, mas de uma maneira relevante pro mago em algum sentido. Então, no despertar, geralmente você vai ver seu avatar. E o seu avatar ele pode se apresentar de qualquer forma. Desde, sei lá, um dia chuvoso a, sei lá, uma pessoa vestida de branco que lembra sua mãe. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha uma relevância. Ele é um gatilho, né? Seu personagem. Sim. É o eu mágico, né? É importante fazer uma distinção aqui, porque, dadas essas definições, o ouvinte pode achar que o avatar é tipo o espírito do mago. Mas não é. Porque, olha só, o avatar é o que a gente chama do eu mágico do mago. Não é o espírito, porque, em termos de mundo das trevas, espíritos são os habitantes da Umbra. E o avatar não habita necessariamente a Umbra. Mesmo porque existem magos que são plenamente despertos e não têm afinidade com a esfera espírito. Então eles não teriam nenhuma capacidade de acessar o mundo espiritual, de maneira alguma. Mesmo assim eles possuem avatar. O avatar é a representação no mundo astral, né, um mundo que não é alcançado de maneira simples, do eu mágico, né? Então, como o Marcos falou, ele pode ser representado como uma coisa que personifica a essência daquele mago. Então, se o mago em questão ele é um cara explosivo, etc., né, e a mágica dele corresponde a esse comportamento, talvez o avatar se manifeste de maneira correlata, né? Talvez como explosões ou como fogo. Eu posso dar um exemplo, como é que foi o despertar de um jogador, como ele viu pela primeira vez o avatar dele? Por favor. Pra vocês terem ideia de como o negócio é complicado. Pode, manda aí. Eu vou dar uma resumida bem grande. Esse jogador, ele jogava com um cara que era maçom, e o líder lá da loja maçônica dele pediu para ele traduzir um livro
ele era tradutor mesmo. Esse livro era um tomzinho em PDF mesmo, impresso em preto e branco, e falava sobre várias coisas, bem lógica hermética mesmo, de estudos, e blá blá blá, teórica, alquimia. E esse cara começa a ler isso, e quando ele tá lá estudando, ele acaba dormindo de sono, porque ele fica horas e horas lendo livro, e no sonho ele vê um descampado enorme, com uma multidão gigantesca de pessoas guerreando. E ele vê pessoas vestidas de todas as maneiras, de várias épocas e momentos históricos diferentes, cada um usando armas do tipo que eles tinham na época, e todas elas se degladiando e se matando umas às outras. Então, gente dando tiro no outro, pessoas esfaqueando outras pessoas, espada, machadada. E ele começa a ver que, enquanto eles vão se matando de certa maneira, que vão formando uma pirâmide de corpos. E no topo da pirâmide de corpos, ele vê uma mulher com um dos seios de fora, apontando para cima. Quando ele olha para cima, ele vê um sol negro brilhando no céu. O sol negro derruba uma labareda de fogo negro sobre essa mulher, e toda a pirâmide de corpos pega fogo. A última coisa que ele vê é um mar de piche negro e o corpo da mulher completamente carbonizado até virar apenas uma caveira. Tá doido, o que é isso? Perguntando pra vocês, o que vocês acham que significa? Cara, pra mim aquilo é um despertar pela esfera das forças, ou é um despertar de um Eutânatos, velho. É uma coisa do tipo que, sei lá, tudo tende à morte e, sei lá, vai ser um Ion estranho quando até a morte puder morrer, tá ligado? Eu pegaria algo O que você acha, Pedro? Isso aqui da filosofia? Porra, eu não faço a menor ideia, cara. Você fica colocando em high standards aí só porque eu fiz filosofia, não faço ideia, não. Eu vou resumir porque... Você vai perguntar pra mim não, porra? Ah, vai, você acha Horas. Essa porra aqui é minha. Essa porra é melhor que o Chiquique da chamada. Chocos é meu animal de poder. Cara, isso pra mim fica claro. É claro, isso daí é tipo assim, não tem base nenhuma contestação que é Antélios destruindo Azizak, como o sinal final do Apocalipse. Eu acho, já que o Marcos perguntou assim, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a percepção, sei lá, eu posso estar falando uma coisa muito louca aqui agora, mas vamos nessa. Eu acho que é a percepção do cara perante as conquistas dele que não deram certo. Nossa. Quase. Ó o acólito despertando. Ele chegou mais perto que todos vocês. Porra, não é Azizak? Como assim? Porra, mas eu não respondi. Ó, a ideia desse despertar, o jogador estava lendo um livro sobre alquimia. Quem leu alguma coisa sobre alquimia, ou viu, sei lá, o anime do Fullmetal Alchemist, tem a ideia da Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, ela é considerada a grande obra. Ela passa por 4 períodos específicos para você fazer. O Nigredo, a Cistrinina, o Rubedo, o Albedo e o Unicórnio. O Nigredo é a destruição. É quando você pega tudo de melhor e você destrói, formando uma massa preta. Então, esse despertar nada mais, nada menos do que a representação da própria luta, do próprio caminho que é a ascensão. Ele é um caminho cheio de luta, ele é um caminho cheio de destruição e ao mesmo tempo ele é um caminho de refinamento. Porque o fogo, ele representa refinamento. E a cor preta representa toda a impureza junto ao mesmo tempo, com todas as qualidades, que com o tempo vão ser refinadas até se tornar a pedra filosofal, que é a ascensão. Porque a alquimia, gente, ela não se preocupava em transformar chumbo em ouro. Ela era, na verdade, uma filosofia de crescimento pessoal. Então, beleza, a gente já tem aqui a pedra filosofal, gente, o Avatar nada mais é do que o Espectro Patronum. Vamos chegar lá então. A gente já falou sobre um pouco aí, né? O Gelo já puxou um pouco aí do lore de Mago Ascensão. Uma das coisas mais comuns que a gente vê nos jogos e tudo é sobre as tradições e a tecnocracia. Vale lembrar que o cenário de Mago, né, o White Wolf depois apresentou os livros das convenções, que são as tradições tecnocratas, as tribos tecnocratas, vamos tentar entender assim. E isso daí fez com que deixou, né? Eles abriram essas convenções para que os jogadores pudessem jogar com personagens tecnocratas. Isso está presente também no M20. Mas
durante as outras 3 edições, o foco aqui era tradições. Então a gente vai focar aqui a conversa do cast com a tecnocracia sendo ali, assim, então, os antagonistas das tradições, tá certo? Nós vamos pegar sei lá, a primeira ideia de mago para poder focar, até porque, vai lembrar que o nosso cast aqui, ele é um crossover, né? Vamos tentar aproximar um pouco o universo de Mago Ascensão dos jogadores de Lobisomem Apocalipse, mas que a gente não vai aprofundar demais em todos os aspectos, né? Até porque ninguém tem aí, sei lá, 7 horas para poder ficar escutando um cast. Então, vamos lá. A organização em 9 tradições ela é muito mais arbitrária do que acontece com os clãs e com as tribos. Ela é uma convenção. Ela é chamada de Convenção das Não Tradições. Porque isso daí teve uma data de início no sentido de que, em algum momento da história, os magos espalhados pelo mundo se organizaram num concílio e decidiram que cada uma tinha determinado nome e que correspondia a determinado sistema de crenças e práticas, né? Então é importante dizer isso, porque algumas tradições elas mudam, se transformam em outras coisas e é uma transformação muito, muito mais radical do que acontece com, por exemplo, de Sentinela dos Homens para Andarilhos do Asfalto. Então existem 9 tradições e cada uma delas controla, por assim dizer, uma das esferas da realidade. Na verdade, eles têm um enfoque maior de estudo nessa esfera da realidade. E lembrando que a esfera da realidade não é uma bola mágica que a gente usa para fazer magia não, tá, gente? Já me perguntaram isso uma vez. Essas 9 tradições, então, elas se organizam e, de maneira correspondente, se organiza também a Ordem da Razão. Isso lá no período medieval, que tem justamente um ponto de vista oposto à das 9 tradições místicas. As 9 tradições místicas, elas procuram a iluminação ou a ascensão, por assim dizer. O que quer dizer que todos os magos deveriam poder executar sua arte e impor sua vontade sobre a realidade. Já a Ordem da Razão procura controlar a realidade sobre um consenso geral. Essa Ordem da Razão ela se transforma na democracia e vai utilizar de seus métodos, que são métodos mágicos, mas que eles se adequam a um padrão chamado de consenso, que é aquilo que todo mundo acredita. O conflito, só para a gente explicar também por que ele aconteceu, no começo tinha magos de todo tipo, não existia tradição, tipo, tinha mago individualmente, cada um fazia o que queria, dependendo da região tinha mais, tinha menos, religião tinha uma caralhada de mago, e por aí vai. Em algum momento, um certo grupo de magos percebeu que se você deixar os magos e o mundo sobrenatural do jeito que está, a humanidade poderia ser destruída, porque o ser humano normal não tem capacidade de lidar com o Fomori, com o Changeling, com o Vampiro, com o Diabo 4. E se um mago, sei lá, inventar de invocar Lúcifer no dia seguinte e tiver sucesso suficiente no ritual, ele vai invocar. Aí o que eles fizeram? Não, a gente vai reunir um grupinho e a gente vai proteger a humanidade. Esse foi o grande motivo de por que a tecnocracia nasceu. Era uma tentativa de proteger a humanidade. E eles conseguiram, porque eles conseguiram tomar o poder de maneira indireta. Eles conseguiram lentamente incutir na humanidade uma ideia de que não existe sobrenatural e de que o mundo é governado por leis estáticas e bastante limitadas, que são os ideais científicos que a gente pode ver hoje no mundo real, e que, fazendo isso, há toda uma divisão entre o mundo espiritual e o mundo concreto, de modo que a humanidade consegue se proteger melhor, embora o lobisomem e o vampiro continuem existindo. E para proteger isso, eles têm que destruir qualquer coisa que ameace esse processo. E o Conselho das Novas Tradições surge justamente como uma tentativa de sobrevivência, porque a Ordem da Razão começou a matar mago indiscriminadamente. Porque se você quiser proteger alguma coisa, chega o cara falando que se eu pegar o sangue da menstruação eu posso fazer seu filho reviver, porra, não tem como você proteger um consenso de uma realidade com alguém podendo fazer isso. Sim. Então começa uma caçada, o Conselho das Novas Tradições nasce por causa disso, e toda a história é baseada, então, daí pra frente, com a tecnocracia no poder, conseguindo controlar a humanidade, conseguindo controlar o consenso do que pode ou não ser normal e aceitável, e o que pode ou não ser paradoxo,
e as tradições tentando sobreviver e continuar existindo com o seu próprio ponto de vista. Essa caçada empreendida pela Ordem da Razão aos magos místicos, ela tem uma correspondência muito fácil assim com a Inquisição caçando bruxas, né? Mas também a gente pode ter outras coisas, como por exemplo os europeus tentando impor seu modo de vida sobre os índios, né? Coisa e tal. Sim. É toda vez que existe uma tentativa de controle absurdo não só sobre as práticas, mas sobre o modo de entender a realidade de um povo, a gente pode atribuir mais ou menos a tecnocracia e a Ordem da Razão. Assim, Pedro, lembra no começo do cast, quando eu falei que eu fiz aquele disclaimer sobre a necessidade de andar junto da sobrevivência? Uhum. Então, como por exemplo, a minha percepção sobre esse tópico dos magos e dos tecnocratas é o seguinte: as tradições, as pessoas se juntam às tradições por causa dos paradigmas e tudo, e cada um vai para um canto, e a tecnocracia é essa sombra que ninguém sabe de onde ela vem direito, como ela está agindo, quem é, como ela está influindo na sociedade, o quanto ela faz, o quanto ela se alastra. Então, na minha percepção, eu vejo da seguinte forma: que a tecnocracia, até no guia da tecnocracia eles falam, não é que o tecnocrata é mau, o bicho papão, assim, que muito jogador pode ver de uma forma mais rasa, não, o tecnocrata é mau e foda-se. Mas o tecnocrata, ele tem aquele preconceito com o mago, que ele vai olhar para uma verbena, por exemplo, e, a bruxa é satanista do inferno, morre, sei lá. E eu quero evitar que faça isso. Então isso é muito interessante, porque deixa o cenário com esse, pelo menos é o que eu achei maneiro em mago. Aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas eu acho que o mago ele tem essa pegada de sobrevivência por causa disso. E é por isso que o mago... né, cara? Uma puta da conspiração insondável. Eu acho interessante isso também, que você tá falando, porque o tecnocrata como vilão, ele não é algo fácil de combater. Não. É mais difícil do que um de espiral negra, ou então um grande maldito. Porque ele pode estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. O agente, ele é só um agente da tecnocracia, sabe? O que é importante sobre a tecnocracia é a realidade imposta. Como é que você luta contra isso? Isso que eu ia falar, você o luta exemplo com ideias, mais... com conceitos, né? Você luta com ideias e conceitos, é difícil. É difícil lutar com ideias e conceitos quando eles são pré-estabelecidos. E a sociedade hoje em dia ela é muito... a mente dela é muito pré-estabelecida no que a mídia empurra, no que as pessoas consomem. Então é muito difícil você ter essa ideia. Fica difícil. O lobisomem dessa forma é um jogo muito mais direto. Enquanto o mago é um jogo extremamente indireto, porque você está lidando com servos da Weaver. E os servos da Weaver são os servos da nossa realidade. Eu acho que, velho, nessa pegada aí, o exemplo na mídia que a gente tem mais assim é o Agente Smith, cara, do Matrix. O tecnocrata médio, que a gente tá acostumado a ver em jogo, ele é um capataz, cara, é um serviçal, ele é basicamente um brutamontes. Conforme você vai arrumando inimigos mais poderosos dentro da tecnocracia, chega um determinado momento que começa a existir até um determinado respeito entre o tecnocrata e o cara da tradição. Se você pega, por exemplo, alguém dos engenheiros do vácuo e um filho do éter com um pouco mais de esclarecimento, talvez até com alguns pontos em espírito, você consegue ver uma disputa muito interessante ali, que chega a rolar até mesmo uma rivalidade que eu vou me arriscar a chamar de sadia em certos campos. O respeito entre eles, né? Pô, esse cara não é tão diferente de mim, né? Talvez. E isso começa a rolar a dúvida, porque se você pega um corista celestial tentando dominar a galera pelo... Né, nem tanto pela adoração ao Uno, mas pelo medo do que seria o rival do Uno, seja lá o que for no caso, e alguém do sindicato tentando te colocar o medo dos comunistas, você não precisa ir muito longe, cara. Você vê um jogo ali em que basicamente você só tá com camisetas diferentes. Isso deixa Mago delicioso, cara, que você não consegue falar o meu lado é o certo. Quando você joga de Eutanatos, que é a minha tradição preferida, rola muito isso, saca? Direto. Em roleplay você tá se perguntando, mano, será que esse é o caminho certo mesmo? Então foi falado, acho que pelo Lapor, ou pelo Marcos, não lembro, acho que foi pelo Lapor, que um mago sem cabala tá fudido. Tá ligado? Se você não tiver alguém pra te dar eco, mano, das suas ações, tu cai ou pro lado da tecnocracia um tanto quanto rápido,
Mas a gente também tem os outros camaradinhos ali em volta, que são os Desauridos e os bichos do mal lá, que eu nunca lembro o nome. Você falou disso, eu acho isso importante falar, porque o Chocos perguntou sobre o conflito entre as 9 tradições e a tecnocracia. Beleza, esse é o conflito clássico do jogo, mas ele não é o único. Na verdade, eu não tenho certeza em qual texto que eu vi isso, ou se foi numa entrevista com algum dos escritores, mas nesse texto eu lembro que o jogo era apresentado como um conflito entre 4 facções, sendo os tecnocratas, as 9 tradições místicas, os Desauridos e os Nefandi. E por que disso? Porque os Nefandi, eles são magos voltados para o Wyrm, os Desauridos, magos totalmente consumidos pelo paradoxo, portanto voltados para o Wild, os tecnocratas despertos voltados para o Weaver, e o Conselho das 9 Tradições abarca qualquer dessas 3 possibilidades. O Desaurido é um cara da Weaver? É um mago caótico. Na primeira edição de Mago, eles tentaram fazer uma divisão entre os grupos de Mago e as 4 ressonâncias, né? Então, realmente, a ressonância entrópica, que é destruição e morte e renovação, seria os Nefandis. Os que seriam da ressonância dinâmica seriam os Desauridos. O que seria da ressonância estática seria a tecnocracia. E o que seria da ressonância que engloba todas as 3, que é a investigadora, seriam as tradições. Depois eles dão deixando isso de lado. Não é querendo ser chato, mas é só para pensar, porque alguns jogadores podem imaginar isso, que Nefandi é o cara que serve ao Wyrm. Tem um grupo de Nefandi que segue a Wyrm, tem um grupo de Nefandi que segue Cthulhu, e tem um grupo de Nefandi que segue Satanás. Então, você escolhe qual que você prefere. Mas é porque quando eu tô colocando o Wyrm para o ouvinte de lobisomem. Foi aquela parada que o Mas aquele lance da ressonância entrópica, que vai abranger tanto a Wyrm quanto outros aspectos que são mais alienígenas. Isso, mas explica o que é ressonância também. Cara, e que entropia não é sinônimo de mal. Exato, mas claro. é que o Chocos tinha falado até mais cedo, que os rapazes estão falando assim pra gente poder fazer um crossover pra galera entender. Tá, então eu vou fazer um crossover. Os senhores lobisomens, como é o Thanos, não é porque ele fede a Wyrm que você tem que matar. O lobisomem é. Chega e conversa. Se ele fede a Wyrm, tem que matar. O que tá dizendo a litania? O que tá dizendo a litania? Combaterás o Wyrm onde quer que ela esteja e onde proliferar. Só que aí depois vocês ficam bravos quando a gente entra no carne dos 6, cara. Tu não tem que entrar no nosso KR? Tu não tem que entrar no KR? E mata todo mundo. Do ponto de vista de vocês, não. Do ponto de vista da autoestrada, sim. Não, mas a gente entra no teu nó de tacar casarolho e ficar fazendo ritual? Não. Pra falar a verdade, faz. Não, na verdade não. O lobisomem não está entrando no nó do cara e sai, fazer ritual aqui. Vamos, vem pro pau então, filha da puta. Na verdade, o que acontece é geralmente o lobisomem olhar o nodo, ver que tá com o mago lá dentro e sair matando todo mundo pra pegar o nodo pra ele. Eu vou pegar o martelo, a gente vai conversar. Vou pegar o martelo, peraí. A gente vai ter que fazer o ritual de martelo agora, senão a gente vai começar a discutir quem é que ganha e a gente não entra na eu só queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma rotina básica de entropia pro Lapor não achar o martelo dele? Tá na minha mão. Que machado? Pode ser. Eu converso, na verdade eu escrevo em cima do martelo. Nossa, cria de Ferres, né? É diferente. A gente só fica surpreso que ele consegue escrever. Mas então eu acho que é importante entender isso daí, né? Os alteradores da realidade, eles podem ter essa influência da Weaver, da Wild, da Wyrm, e eu estou usando aqui os conceitos de lobisomem só para me referir a dinamismo, entropia e estase. Mas no Conselho das 9 Tradições você encontra todas essas possibilidades. E aí temos cada um desses paradigmas. Pode começar aqui, Shows? Pode. Então vamos lá. A gente já começou a falar a respeito das tradições, das 9 tradições. Vamos passar rapidamente sobre elas. O Gelo já falou ali que a favorita dele são os Eutanatos. Lapor, qual das 9 tradições você gosta mais? Cara, então, é aquela parada que eu tava falando pra galera aqui desde o começo. Eu não sou um grande entendedor de mago. Porém, a que eu mais gostei de, assim, trabalhar, vamos botar dessa forma, quando aparece nas minhas mesas assim de leve, o que eu tenho uma simpatia são os oradores dos sonhos, porque eles são xamanistas. Perfeito. Então eu curto xamanismo, então eu acho maneiro. Tranquilo. Assim. Marcos? Cara, eu gosto de todas as tradições, mas ultimamente eu tô percebendo que
O culto do êxtase, que hoje em dia no 20 anos é chamado de sarradia, são os que estão me chamando mais atenção por causa de toda a filosofia deles de que a realidade é baseada no que você consegue perceber dela. E você mudando a sua percepção da realidade, você também muda a realidade. Então eles acreditam no paradigma 2 vezes. E eles têm uma liberdade um pouco maior de usar o paradigma. Ok. E dá-lhe cogumelo. Pedro? Pô, cara, eu fico muito dividido. Eu gosto muito dos portadores da luz exterior, mas isso não quer dizer que eu gosto imediatamente dos Akasha, não, porque eu vejo uma distinção muito clara entre eles, sabe? Então não é bem por aí. Eu gosto demais dos oradores dos sonhos, mas muito parecido com o lobisomem. Gosto muito do culto do êxtase também. Acho que eles têm uma amplitude de formas de jogar maior do que alguns outros. E, cara, joguei muito de Filho do Éter. Os Filhos do Éter são a minha tradição favorita. Bem, a gente vai percorrer aqui rapidamente as 9 tradições e a 10ª, né, que são os Ronin dos caras, vamos dizer assim. Não, é uma não vai falar de vazio não, pelo amor É de Deus. rápido. Pô, mas aí vai ficar mas aí a gente vai falar da magia do caos. Por que todo mundo odeia o coitado do vazio? Ele faz A gente nada. chega lá, calma. Porque é um lixo, calma. porque foi mal feito, porque Calma, ninguém calma. gosta de emo retardado Calma, que usa lápis calma. de olho e que Calma, acha galera. que Batman da... Calma, vamos lá. E o mago ganhou um ponto de fúria. Vamos lá. Calma. Eu vou falar aqui cada uma das 9 tradições e eu vou pedir para que vocês, não precisa ser todo mundo, né? Mas eu quero que vocês resumam de maneira rápida as 9 tradições, tá ok? Então vamos lá. Irmandade Akasha, também conhecido como o Jack Chan. Pedro, já me falaram uma vez que os Fianas eram elfos, então eu já tô apelando aqui agora. Nossa! Puta que Então falou, vamos lá. Pedro, você que gosta aí dos irmãos de Akasha? Cara, então, eles são seguidores do Dharma, no sentido de que eles seguem o caminho de aperfeiçoamento e de crescimento mental e espiritual através do domínio de todos os impulsos corporais. Então eles vão praticar disciplinas físicas, meditação, artes marciais e vão percorrer o grande caminho. Uhum. Que vai levar a uma iluminação. Eles são muito influenciados pela filosofia budista, pelas religiões dármicas, que aí entram outras, né, como o hinduísmo, o jainismo, o próprio shintoísmo. Beleza. Adeptos da virtualidade, também conhecido como Neo de Matrix. Cara, a informação quer ser livre, o paradigma é esse. A realidade nada mais é que funcionários computados e quem domina os dados domina a realidade. E se você consegue programar a realidade e entender ela como um software, você é o senhor da realidade. Beleza. Hackers da realidade. Oradores dos sonhos, também conhecido como pajé. Cara, os oradores dos sonhos, do meu ponto de vista, eles são basicamente xamãs, assim. Ponto. Deus de mago. Você pode fazer um paralelo com o lobisomem suavemente. Eles são. Bem suave, bem suave. Não, eu tô falando assim, bem suave mesmo. Isso, Se eu tô vendo o gesto que eu tô fazendo bem suave. Desculpa. Nós vamos ligar a câmera. Tipo assim, né? É assim, né, galera? Assim, tipo assim. É aquele negócio, é o cara que ele se liga espiritualmente ao mundo espiritual, né? Ou as coisas à volta dele, para fazer as rotinas dele. Tem todo aquele conceito xamânico. Não tem muito o que falar. Eles são xamãs, assim. Mas tem que tomar cuidado. A gente esquece que os oradores dos sonhos, eles dormem pra fazer magia. Tem muita essa coisa do onírico. Isso é muito maneiro. É sonho também, né? Isso, porque eles falam que a realidade de verdade é a realidade quando você dorme. E isso tem a ver para um caralho com os aborígenes australianos. Sim, tá ligado? É muito Então maneiro. quando a gente pensa em xamã, a gente tem que ser radicalmente xamã nesse sentido. Tá, ok. Então eu vou me corrigir aqui, oradores dos sonhos, pajé dos Boniip. Vamos lá. Coitado, estão todos extintos. Vamos lá então para Coro Celestial, também conhecido como R.S. Soares. Caraca. Fanáticos religiosos, cara. A parada dos caras é simples. Eles têm a fé num princípio único. E assim, é o bicho mais fácil de você jogar. Como você fez esse efeito? Eu acredito no Uno e o Uno me potencializa. É a minha fé. A gente tá falando muito a palavra Uno aqui, gente. Uno é que eles acreditam em um Deus único. Isso, Deus único não é um Deus de uma religião específica, não. Você pode acreditar no cristianismo, no islamismo, ou qualquer religião que até tenha porque um Deus central. Chama coro.
Todos os caminhos levam Uno, não tem um negócio desse? Isso, tem. Porque a gente tá falando de coro celestial por causa disso. Coro no sentido de coro angelical mesmo, de cantar. Eles acreditam que assim como Ilúvatar cantou uma canção e fez-se o mundo, o Uno entoou uma canção e desde então nós vivemos numa grande composição musical. Então se você conseguir cantar de acordo com o Uno, você consegue estar de acordo com ele, e aí sua magia funciona. Gelo, anota mais 3 de honra aí por ter citado. Eles são relacionados a qualquer religião monoteísta dessas abraâmicas, né? Então não precisa ser ligado necessariamente à cristandade. Tá. Era uma coisa que eu ia perguntar, que vocês falaram a respeito do Uno e das religiões. O coro celestial não funciona para religiões politeístas, então não? Não. Depende. Na verdade tem. Na verdade depende, porque, por exemplo, o hinduísmo ele é considerado uma religião politeísta, só que todos mas monolatrista, algo assim. Eles acreditam que os deuses eles são a manifestação de um deus maior. Então, poderia ser adaptado. Beleza. Mas não funciona tão bem não, mano. Não é perfeito. Eu acho que ficaria mais próximo de Chakravante e outras coisas. Mas, assim, se o cara quiser forçar, ele consegue uma relação. Mas acho que é mais assim, zoroastrismo, judaísmo, por aí vai. Poder não pode, mas se quiser pode. Exato. Depende do paradigma. Vamos lá então. Culto do êxtase, a.k.a. Jim Morrison. O culto do êxtase, ele é originado também na Índia. Eles acreditam que a realidade, como eu já tinha te falado, que a realidade é baseada na sua percepção dela. A esfera de especialização desse grupo é a esfera-tempo. Isso faz muito sentido, porque quando você fuma baseado, o tempo passa em uma velocidade diferente. Quando você bebe também. Então, tudo que você faz para alterar a sua percepção também altera a sua realidade. Então, alguém que está em completa fúria talvez perceba um mundo muito mais vermelho do que alguém que está em depressão. E por aí vai. Então, eles sempre são focados e eles são considerados os caminhos da mão esquerda, né? Que eles não seguem um padrãozinho bonitinho. Então, eles têm a tendência de serem os mais livres de toda a tradição e que fazem o que eles quiserem, que são o povo que fica com o pé descalço no chão, no meio do barro, dançando na rede. E tomar banho de chapéu. Pô, já fez tanta referência, né, cara? Vou colocar Raulzito. Ordem de Hermes, Merlin, Dumbledore e Gandalf. Vai. São os líderes do Conselho das Nove Tradições. Eles são o grupo que tem mais subdivisões e mais diversidade dentro deles, para falar a verdade, porque eles se organizam de uma maneira que tem várias casas diferentes, cada casa tem um conhecimento específico, e eles são os caras que tentam aprender o máximo possível da realidade através de conhecimentos místicos. E o místico clássico mesmo, que a gente imagina, de pegar livro mágico e tudo mais. Mas eles são extremamente diversificados dentro deles mesmos, então você vai ver gente que vai falar, sei lá, com planta, e tem gente que vai invocar demônio. Os herméticos, eles são um exemplo clássico do mago que trabalha por fórmulas. Então eles acreditam muito em símbolo e nessa coisa do legado da tradição. Então para eles existe uma fonte primeira de magia e através do seu conhecimento, tipo, bem pré-ordem da razão mesmo, que eles têm um método de fazer magia. Então eles são muito doutrinados, não doutrinadores, mas são também, e muito rígidos. Então, para você fuder um trabalho de um hermético, é só você, tipo, sei lá, passar o pé em cima de um símbolo que ele fez no chão e a magia dele já não funciona. Porque ele tem que estar precisamente de acordo com a tradição. Então, se você quiser um cara bem noiado, assim, com essas coisas, os herméticos são seu rolê. Eu gosto deles também. Você já viu aquela série Buffy, velha pra caramba? Bem velha. Claro. O Giles, que era o professor da Buffy, poderia ser um hermético. Com certeza. Nossa! Assim como, por exemplo, John Constantine. Ou acho Paulo que algumas Coelho. pessoas. Paulo Coelho não, acho que Paulo Coelho é a cor. Não, mano, o Paulo Coelho é um puta de um desaurido que não se ligou das fitas, tá ligado? Só esqueceram de avisar ele, tadinho. O John Constantine, por exemplo, ele poderia ser como um hermético. Ele ainda segue métodos, embora ele perverta os métodos. Ele seria um hermético inovador. Vazio, né? Talvez um hermético inovador, né? Inovador? Porque ele ainda usa de métodos, certo? Ele não, a tradição é impecável no trabalho dele. E palavras mágicas. É, sentido, sim. Mas só que ele, em vez de usar, sei lá, uma erva específica para fazer
o ritual no caldeirão, ele usa o tabaco dele. Isso que eu ia comentar, cara. Eu acho que o Constantine é aquele raro caso do mago de tradição dupla, cultista hermético, tá ligado? Vai do arco que tu tá vendo, mano. Tem um arco que tá bem cultista. Aquele da máquina do medo, tá ligado? Caralho, aquela da máquina do medo é sinistra. Aí é adepto da virtualidade. O Doutor Estranho eu acho que é um bom exemplo. Nossa, perfeito. Com certeza. O Doutor Estranho seria um bom exemplo do quê? Do hermético? Isso, eu acho que sim. Mas ele não seria um caso um tecnocrata, sei lá, por causa Não. Não, meu filho, o Doutor Estranho é aquele cara que fazia magia e tinha uma capazinha vermelha. Você tá pensando no destino. Tô pensando no É isso. Desculpa, o Doutor Doom seria um tecnocrata clássico. Desculpa. Caraca, o Dr. Doom. Vilões. Dr. Doom, vocês estão falando, é vilão da Marvel. Eu troquei. Eu que falei besteira. A gente tá falando do que vale a pena, já tá falando da Marvel. Vai tomar no cu. Mas beleza. Eu tô aqui com o meu pijama do Homem-Aranha, você me respeita, Gil. Nossa próxima tradição, então, os Filhos do Éter, também conhecidos como Doc Brown, ali, então, do De Volta pro Futuro. Eu acho que deve ser o personagem mais não tem mais o que você falar depois icônico, disso. Né? Os Filhos do Éter, eles têm essa mania aí, essa crença aí na ciência, vou colocar entre aspas, maluca, ou na ciência desperta, né? Que eles acreditam que praticamente, eles acreditam que a ciência é um tipo de magia e você só precisa ver a ciência de uma maneira, sei lá, divertida, talvez, no meu ponto. A palavra eu acho que é criativa, Chu. Exatamente o que eu ia falar, Pedro. Ela é divertida do meu ponto de vista e, em especial, criativa. Você pode moldar, você consegue moldar de certa forma, as leis da ciência para fazer com que a coisa funcione ali da sua maneira, né? Como se a imaginação fosse um instrumento físico. Sim. Né? Alguma coisa meio Tesla, Júlio Verne, uma parada bem assim mesmo. Cara, eu voto por puxar até, sei lá, Homem de Ferro. Sim. Homem de Ferro não seria um tecnocrata? Cara, acho que não, porque aquilo lá é muito... Aquela armadura é muito surreal pra ser verdade, entende? Ela tem que ter um pouquinho de mágica, porque pra ser um tecnocrata, a armadura ia ser bem maior. Vocês queriam entender o bagulho de Avatar? O que faz com que as criações do Homem de Ferro sejam um ato de mágica é o acesso que ele tem com os avatares dos momentos de brilhantismo que ele tem, e ele vai pra lugares que ele nunca imaginou. Aquela cena que ele vê a planta que o pai dele fez, e a planta se comunica com ele, e ele entende como tem que fazer aquele processo todo, tá ligado? Mas só pra dar um exemplo bem contemporâneo de filho do Éter, Rick Sanchez, mano, do Rick Mori. Sim, tá perfeito. Nossa próxima tradição, Eutanatos, também conhecido como Máscara da Morte dos Cavaleiros do Zodíaco. Vai. Cara. Que merda. Mano, a primeira coisa que a galera precisa entender é que Eutanatos não é um fanático chacinador. Ele é alguém que entende que as coisas devem terminar e a magia dele vem disso. Você entender que existe uma regra, existe uma ordem, e que tem pessoas que estão escapando dessa ordem, é de vital importância. Se você entende a beleza que tem em ver algo morrer. Tá ligado? É a tradição mais ética de todas as outras. Isso. Caraca, sério? Sim, porque eles matam justamente por isso. Se eu mato alguém que tá assaltando uma loja, para que não assalte a loja, pode ser que o cara que está sendo assaltado não aprenda a lição. Como a gente trabalha com... ato falho, né? Como os eutânatos trabalham com entropia, eles entendem o funcionamento das coisas. Entendeu? Então essa coisa de devolver ao ciclo é muito natural. Então você não sai matando, você não é um juiz. Na verdade você é. Mas não é uma coisa que você decide pelos seus olhos. Você decide pela sua karma. Isso, é o karma. Perfeito. Tem uma que eu acho bem da hora, que é assim, Buda tava uma historinha que ilustra isso, rapidão. Buda tava num barco e ele viu que um cara ia matar um outro cara. Aí o que ele fez? E o cara que ia morrer também era bandido. Aí ele mata o cara que ia matar o cara que já era bandido. Aí alguém pergunta pra ele depois, mas por que você fez isso e tal? Ele fala assim, eu tinha muito mais condição de lidar com o karma de um assassinato do que o futuro assassino. Então eu escolhi matar ele pra que eu lidasse com aquele karma. Isso é uma coisa que a galera acaba esquecendo. Os eutânatos são aqueles que chamam para si a responsabilidade de consertar as coisas, tá ligado? Os nossos próximos são os verbenas, que aí eu vou chamar aqui então dos macumbeiros mesmo, porque eu acho que eles são mais macumbeiros do que os oradores de sonhos.
Cara, eles são mais pra Wicca, tá ligado? Então, É isso que mas eu o Wicca é comentar. macumbeiro, pô. Não, tadinho dos macumbeiros. Gente, eu queria só fazer uma adenda antes de a gente começar. Teve uma vez um jogador que ele viu os Wicca, viu que o paradigma deles é a força que vem da natureza, blá blá blá, Deus é mãe. E uma vez o jogador perguntou pra mim se todos os Wiccas, eles eram... Qual é o nome daquele povo que não come carne? Vegetariano. É que Chato. Chato. O jogador perguntou pra mim, Pessoa sem então o negredir. Verbena é vegano. Na verdade, o Verbena ele vai comer carne, inclusive ele vai matar o bicho que ele vai comer a carne. O Verbano é bem Porque visceral, né? eles são Serialidade é a bem palavra-chave. Eles acreditam que a humanidade é animal e a gente tem que viver a natureza como a natureza é. Então a gente deve matar, a gente deve comer, a gente deve transar e a gente deve cagar. Sim. Porque nós E tudo viemos isso da com natureza. louvor. Não tem que renegar. O Gelo puxou aí tudo isso com louvor, mas não ao mesmo tempo. De preferência. Não sei, cara, dependendo. Porque, velho. Cara, é só quer ver. Eu acho que uma coisa que ilustra muito isso é o parto natural. Sabe? A gente acaba esquecendo disso, muitas vezes a mulher acaba se cagando durante o parto. Sim, é porque é a força absurda, né? Exato, isso é um problema. Tá ligado? Ou aquela moça que faz aquela simpatia quando o rapaz vai na casa dela do café, ou o café com uma determinada coisa, mas só... Tá bom. Beleza. E então vale lembrar aqui também que nós fomos proibidos pelo Marcos de falar sobre os vazios. Então não vou falar, só vou deixar a referência aqui, você ouvinte que procure. É porque a gente tá pegando pela terceira edição, né? Na terceira edição ainda tem os vazios querendo ser de tradição, né? No 20 anos eles criam outro grupo, vão pra outro lugar. Isso que eu ia te perguntar, Marcos, assim, existe no Mago os vazios que não são mais tradição no 20 anos, eles são uma coisa chamada ofício. Nunca foram. Sim, os ofícios são interessantes. Mas nos 20 anos o nego bateu o martelo, essa porra não é tradição, é ofício, cala a boca. Lapor, tem um negócio que é assim, reza uma tradição mística que haveria uma 10ª esfera. E os vazios ficam pentelhando todo mundo, falando que eles são os detentores da 10ª esfera. Sendo que, na verdade, eles não têm o método de nenhuma, nem o vínculo místico de ascensão de nenhuma tradição. Eles são basicamente preguiçosos e utilizam todos os meios mais fáceis e a mão para chegar aos resultados. Eles teriam, grosso modo, o que a gente chama de magia do caos no mundo contemporâneo, tá ligado? Eles Então, até têm galera- uma filosofia própria bonitinha. Eles não têm nada, cara. Eles são hedonistas. Não. É esquisito. O problema deles é que, dando um plot bem resumido, porque que eu Não virei. fala nada não. Nós não vamos falar de vazios. Beleza. A gente chega aí então agora numa das partes sociais a respeito do jogo de Mago Ascensão, que são as cabalas e capelas. Numa associação livre aqui com o jogo de Lobisomem Apocalipse, a gente vai ter os nodos, que são os cairnes, as capelas, que são as seitas, e as cabalas, que são as matilhas. No caso das cabalas, a gente vai ter a diferença de que elas são a matilha sem o lance do totem. É mais ou menos isso. É bem mais ou menos isso mesmo. O lance é que a cabala, ela tem uma ligação muito mais de interesse do que a matilha. A matilha é uma ligação muito mais íntima, né? A gente fala de irmãos de matilha, e a cabala ela pode se formar de maneira mais acidental ou simplesmente oportunista mesmo. Mas a cabala é muito importante pra vida do mago, né? Sem dúvida. Um mago Sem não dúvida. vive sem cara- cabala, imagino. O cara sem cabala, ele tá muito suscetível a se ferrar por conta dele mesmo. Porque ele, enfim, ele vai acabar fazendo magia paradoxal, vai se fuder. É importante o auxílio. Então É, aquele uma coisa que- raciocínio então que eu falei no começo então, não estava errado. Não, tá cara. certo. Que é uma coisa que a gente esquece muito, que o mago ele precisa que alguém limite o crescimento dele em determinado sentido. Porque se ele ficar sem freio, cara, pode ser que ele se antecipe a uma série de coisas. E a cabala impede que isso aconteça, até porque vai ter um cara perto e assim, irmão, vai devagar com isso aí, que você vai morder mais do que você aguenta. Se você estiver sozinho, é muito fácil ser tomado pela ubris e tomar no cu. Pra vocês Não, terem ideia, muitos o elos. negócio da cabala era tão difícil de lá de se reunir junto, que a primeira cabala ela teve que ser criada por vários arquimagos, pra eles mostrarem que dava pra trabalhar junto. Uhum. Entendi. Porque é aquele lance de um querer impor a realidade sobre o outro. Não, É isso importante no sentido de sobrevivência. Um mago auxilia o outro. Mas imagina, você é um hermético que segue um paradigma fixo, tradicionalista sim. e clássico. E aí eu tô jogando, por exemplo, com um adepto da virtualidade, que entende que toda a realidade são dados. Sim. E no final das contas ainda tem, sei lá,
o gelo fazendo Kung Fu. Eu entendi. Não, São completamente diferentes, então é muito conflito nisso. Enquanto que o lobisomem, existe muita homogeneidade. Cara, e tem também capela que como é correlacionada à seita. Só que eu acho que aí também existe uma pequena diferença. As seitas, elas têm... Todas as seitas, né? Na face de Gaia, elas têm um objetivo em comum. Que é lutar na Guerra do Apocalipse, que é combater o Wyrm, essas coisas. Enquanto que as capelas individualizadas, elas podem ter objetivos completamente próprios. E aí, essas grandes organizações de magos, elas podem simplesmente decidir abandonar a realidade consensual e viver numa realidade dentro da, como acontece com a Capela do Horizonte. Cara, capela é basicamente quando você tem uma estrutura fixa em torno de um objetivo. E isso tem que estar relacionado a algumas das tradições. Por exemplo, se você pensa no que é uma capela hermética e pensa no que é uma capela de Filhos do Éter, você vai ter uma biblioteca e você vai ter um laboratório. Normalmente as capelas elas cumprem tanto uma função mística quanto uma função profana. Então todo mago ele precisa estar inserido na sociedade dos despertos, na maioria dos casos. Então a capela ela vai ter esse jogo duplo, tá? E ela também é como se fosse a base de operações. Quando a gente pensa na questão da seita dos lobisomens, você pode entender que cada capela é uma seita, mas nem toda seita vai ser uma capela. Claro. Porque a capela ela tem uma função. Só que cada capela é diferente. Agora cada seita é igual nesse sentido. Uhum. Todas as seitas elas têm um objetivo em comum. Proteger o Cairn único e exclusivamente. Sim. E as capelas elas não têm essa prerrogativa imediata, não. É, e a gente pula pra nodo, né? Porque uma capela ela funciona melhor se ela tiver um pra ela. Nodo é basicamente onde você tira um negócio chamado da palavra que não apareceu até agora, que é quintessência. Os magos, para a magia funcionar, eles manipulam uma parada chamada quintessência, que seria basicamente tijolinhos de realidade. Eu vejo quintessência não como a força mágica, mas como constitutivo da realidade. Tudo é feito de quintessência. Eu não penso humana apenas como combustível para mágica, não. Eu penso humana como sendo a substância mais primordial da mágica. Entendi. Humana quase a gente... o átomo da mágica. Saquei. É que quintessência é precisamente isso. Só que ela é o átomo da realidade. Sim. Da realidade consensual. Porque tem a Telluram, que é a realidade afinal de contas. Saca? Então quando a gente tem um, aspas, poço de quintessência, que os lobisomens chamam de carne, tá ligado? O que você tá fazendo ali é onde você tem um bolsão de energia primordial jorrando. E você coloca a sua capela em cima daquilo e vira a Shinra do Final Fantasy VII. Cara, mas o que é interessante é que quintessência e gnose não são a mesma coisa. Você pode colocar de maneira simples. Né? Eu vou ser partidário. Pra mim, todos os, tipo, desde do sangue até, sei lá, eu não lembro agora o que o... Isso. É tudo ressonância de quintessência, mano. Quintessência é a matéria-prima e todos os jogos se baseiam em cima do paradigma de mago. Perfeito. Mas isso é porque eu concordo sou team mago. Eu acho que a gnose é como se fosse uma quintessência espiritual. Sim. Uma quintessência que é manipulada pelos Garou, portanto, pelos espíritos. Mas a quintessência ela pode ser material também. Alguém falou agora há pouco, usou um termo muito bem colocado, que foi que a quintessência é o átomo da realidade, né? Eu acho que foi o gelo, se eu não estou enganado. A gente também tem uma coisa em mago, só fazer um paralelo aqui para poder me explicar melhor. E tem um padrão, né? Que é o padrão. Então, se você manipula a quintessência, você manipula o padrão. O padrão é a realidade, vamos dizer assim. Então, a quintessência ela realmente deve estar em todo lugar, né? Só com ressonâncias diferentes. Ela compõe tudo, mas para ela ser percebida e para ela ser absorvida ou manipulada, tem que estar condensada, né? Está em grandes quantidades. E aí isso vai se chamar de sorvo. Aí o sorvo ele pode assumir várias formas. Nodo é uma das formas, porque o nodo é o sorvo em um lugar, em um objeto ou em um lugar. Mas aí também você vai ter sorvo em fetiches de lobisomem, por exemplo, porque aquele fetiche ele está
carregado de uma das formas de quintessência que se chama gnose. No final das contas, sei lá, você tá falando a mesma coisa sem querer dizer, entendeu? Eu acho, tipo, é uma coisa, como vocês falaram, né, que a quintessência é a gnose por uma determinada ressonância e assim, vai. É o jogo conversando, é mais uma coisa de sistema, porque a filosofia da coisa vai ser diferente, mas no sistema elas são mais ou menos a mesma coisa. Bem, beleza, a gente chega então agora nas esferas, que são a maneira como os magos vão alterar a realidade, né? Elas são os poderes dos magos, né? Que a galera tanto teme, né? E faz seus combos tão famosos. A respeito das esferas, elas são 9 esferas principais. A gente vai tratar aqui da coisa mais regional, mais básica do livro mesmo. E elas são correspondência, que ela trata basicamente de espaço, entropia, que ela mais ou menos, vamos tentar entender ela como destino, forças, qualquer força da natureza que você estudou aí em física ou qualquer coisa assim do tipo, vida, biologia mesmo, né? Você está falando de corpo e por aí vai, planta e tal, essas coisas todas, seres vivos. Matéria são a matéria inorgânica, né? No sentido de que é algo que não tem vida. Mente, o próprio nome já está falando. Espírito, que quando você está tratando dos espíritos. Tempo, é o seu controle a respeito do tempo. E aí a gente tem primórdio, que eu acho que ela é um pouco mais abstrata do que as outras. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que primórdio ela é um pouco mais, vamos dizer assim, é um universo que ele está mais exclusivo do jogo de mago do que as outras 8 esferas. Cara, pra mim, primórdio é o controle sobre a quintessência, sobre os blocos da realidade. Mas esse bloco que ele não é necessariamente material, nem espiritual, nem nada do tipo. É por isso que quando fala dos níveis de primórdio, fala de ideais, né? E aí remete a Platão, porque Platão acreditava que todos os objetos da realidade existem numa realidade que não é material, que é o mundo das ideias. Então é como se essa ideia de uma cadeira ou de um homem, uma coisa mais abstrata, existisse energeticamente como quintessência. Caralho, que adequado, mano. Tá, só um detalhe bem rápido, que é o seguinte. Os tecnocratas e os outros artífices da vontade também eles também usam essas 9 esferas. Só que espírito, por exemplo, vai ser entendido como ciência dimensional. Ciência dimensional. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque amplia também a interpretação do que a esfera pode fazer. Posso falar como que me explicaram ciência dimensional a primeira vez? Velho, o cara falou assim, velho, não sei o que tem, explicando tecnocracia, eu já era um jogador. Eu falei assim, mano, tecnocracia não me ganha no meu paradigma. Ele falou assim, Gelo, você acredita que o homem foi à lua? Assim, acredito, mano. Tá. E se eu te contar que não existe porra nenhuma de planetas? O que existem são bolsões de outros planos de realidade espiritual. Existem planos espirituais. O que a gente chama de, aspas, viagem planetária, é nada mais nada menos do que a gente fazer uma viagem entre planos de... planos espirituais mesmo. Aí minha cabeça abriu e explodiu, assim. Aí o cara vai à lua, chega lá, pisa na lua e encontra um monte de lobisomem. Exato, é bem isso. Enquanto, tem tipo... um outro nome também para correspondência, acho que é não sei o que de dados, alguma coisa assim. O que acontece é que até mesmo as tradições, assim como as convenções, elas têm nomes próprios para as cadeiras, né, para as esferas. Então, elas são... Isso influencia um pouco, né? Que a gente já tem a coisa que o Marcos estava falando, dos magos serem quebradores de nomes, mas o simples fato de você dar um novo nome para coisa, isso altera um pouquinho o conceito. Isso não vai alterar, obviamente, a mecânica do jogo, ou o que você pode fazer com aquilo. Mas eu acho que isso deixa bem claro como que é a interpretação da tradição a respeito das esferas. Eu não sei se vocês concordam comigo. É isso mesmo. Beleza. Eu tenho uma pergunta pro Marcos, que a gente vamos tratar de nomes mais uma vez, Marcos, que eu sei como um quebrador de nomes aqui do nosso Discord. Quando a gente estava falando de esfera, você estava falando que esfera não era literalmente uma bola na qual o mago faz a magia dele, né? Não é uma bola de cristal por onde a magia sai ou qualquer coisa do tipo. Mas aí a minha pergunta é, por que o nome das esferas é esferas? Por que não podia ser outra coisa, tipo assim,
Por que não seria, sei lá, os selos da realidade? Correspondência, entropia, forças, etc. Por que não é outro nome, é esfera? Você tem alguma... Você, assim, o livro traz algum tipo de explicação? Pela palavra não, mas a gente entende como esferas do conhecimento, assim como matemática é uma esfera do conhecimento. De um engenheiro, forças é a esfera do conhecimento, a área de conhecimento. E a gente pode pegar então a metafísica falando que a esfera representaria uma área perfeita, completamente redonda, que não tem pontos específicos que você não pode limitar num ponto em específico. Cara, eu entendo esse lance de esferas como conjuntos, né? E aí você pega os conjuntos e coloca eles um ao lado ao outro, e a interseção entre todos seria talvez a 10ª esfera. Ou talvez a bandeira das Olimpíadas. Aí você já tem lá o seu mago, você já entendeu que ele tem um avatar, qual a tradição que ele serve, a cabala, a capela, os poderzinhos dele lá, e beleza. Seu carinha está quase pronto. Aí você vai e faz uma magia lá, porque você acha que tá interessante você soltar uma bola de fogo, por que não? Você, afinal, jogou D&D a vida toda, né? Então, acontece que o seu narrador olha pra você, ele dá um sorriso de canto de boca, mostra quase todos os dentes, então ele fala, beleza, toma isso daí de paradoxo. A gente já mencionou a palavra algumas outras vezes aqui no cast, então vamos lá sobre o que é o paradoxo. E eu quero uma explicação além de choque de retorno da realidade. Você ser convencido do contrário. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma magia, ou executando o seu ponto de vista sobre a realidade, o paradoxo é uma contra-opinião. É como se a realidade virasse para você e dissesse, talvez não, hein? E aí você toma no cu. Porque o paradoxo, antes de mais nada, uma coisa que acontece na sua cabeça. É quando você é convencido dentro do seu paradigma de que ele está errado. Não é algo, por exemplo, eu quero estourar aquele fio pra ele cair em cima do cara e eu descubro que eu não tenho força 5. Não, cara, eu descubro que de repente minha fé em Deus não é forte o suficiente pra acontecer aquele milagre. Saca? É quando você tem um impedimento dentro da forma como você representa o mundo. E a representação dessa quebra é o paradoxo. Por isso que você não pode ter uma arma de paradoxo. Tá escutando isso aí, né, jogador? Eu não vou falar o nome dele aqui, porque senão vão rir dele na rua e apontar pra ele. Mas às vezes merece, né? Às vezes merece. O paradoxo, quando ele é descrito como choque de realidade, ele sempre parece ser uma coisa muito negativa. E geralmente é mesmo, mas não necessariamente. Não é essa, não faz parte de... Isso não faz parte da definição do que é o paradoxo. Pode ser só uma bronca da realidade. Como o Gelo falou, é um convencimento. Então, sei lá, se o mago ele realiza uma mágica e percebe que ele não consegue realizar aquilo daquela forma, talvez aquilo seja o momento em que ele vai aprender ou começar a estudar um outro paradigma, realizar mágica. Muitas vezes o mago vai crescer no paradoxo, né? Sim. É uma coisa que eu vejo muitos jogadores tendo receio ou medo, ou achando chato no mago, porque o legal seria ficar soltando magia sem ter o paradoxo. O setback, né? Sem ter a contraprestação, exatamente. Mas, poxa, eu acho que é justamente o que torna o jogo legal, sabe? Se não fosse isso, ia ser jogar videogame. É o exemplo que o Chucos deu. Você tá só matando monstro. O exemplo que o Chucos deu uma vez do Crinos, que crina e bate. Você tá fugindo da proposta do jogo. E a proposta do jogo é justamente sobre realidade, né? Sobre esse conflito que existe entre as coisas. Isso pode ser extremamente aventuresco. Se você só for. Porra! Né? Então beleza, agora eu queria saber dos jogadores mesmo, né, e de vocês. Pra vocês, qual que é o melhor suplemento de Mago Ascensão? Puta, transmissão do Conselho Rebelde, cara, sem dúvida. E não é só porque eu já tive um podcast com esse nome. Resumindo muito, você tem a Guerra da Ascensão, que é as tradições contra a tecnocracia. As tradições perdem, que é a terceira edição, que é quando a tecnocracia se afirma como paradigma e as tradições vão basicamente sobreviver, elas não estão nem disputando mais nada, tá ligado? E aí você tem uma galera que fala assim, não senhor, a gente vai continuar essa luta. Tem gente que ainda não abaixou a cabeça para as tradições e começa uma guerra de guerrilha contra as tradições. Que são as transmissões do Conselho Rebelde, que são algumas comunicações que são enviadas para alguns magos e vão meio que colocando eles numa teia que vai mobilizando eles contra a tecnocracia. Show de bola. Cara, então, eu vou destacar eu acho que é Livro das Sombras, que é o nome. Sim. Que é o livro que tem uns antagonistas e explica sobre Nefand, Marauder, que eu esqueci o nome em português agora. Exaurido. E algumas outras coisas. E uma menção honrosa ao Axis Mundus, porque ele também é usado para os livros de mago, né? Tá até no selo dele atrás.
ele pode tanto ser usado pra lobisomem como pra mago, então... Ah, cara, pô, eu gosto muito do livro das sombras. Eu não... ele é um livro maneiro porque os textos no final do livro esclarecem muito sobre o propósito do jogo. Mas o que traz antagonistas, coisas, ele traz textos interessantes, né? Eu acho que o jogador de Mundo das Trevas, na verdade, ele se beneficiaria, né? Porque ele fala um pouco sobre metafísica, sobre a posição dessas criaturas no mundo. Bem, o Marcos, ele tá impossibilitado de falar agora, mas eu vou deixar a resposta dele aqui. Um dos favoritos dele é o Book of Secrets, aí da linha de 20 anos. Mas o livro é tão secret que o Marcos não vai dar nenhum tipo de explicação porque que ele gosta dele, então você vai, baixa, compra, sei lá, se vira aí, lê e entenda o motivo do Marcos escolher isso. Existe um livro que é interessante também, que saiu de 20 anos, que é o How Do You Do That? Como você faz isso? Que ele traz uma série de rotinas, magias e explicações também de mecânica. Quanto ao meu, eu vou acompanhar o Gelo nessa daí, que é a Transmissões do Conselho Rebelde. Eu acho aquele livro realmente do caralho, justamente pelo motivo aí que o Gelo já falou, de reviver um pouco a Guerra da Ascensão e esse lance aí dessa guerrilha toda e tal. Eu acho que isso combina bastante com o universo de Mago, a Ascensão. Então nós chegamos agora, senhores, no nosso desafio de posto. Nos desafios de posto do Garocast que se tratou então de Changeling e Vampiro, eu fiz uma relação com Lobisomem Apocalipse, mas eu vou fugir disso daí. O Marcos não deixou eu falar sobre os vazios, né? Então a 10ª tradição. Então vamos excluir os vazios. Eu quero saber de vocês qual seria a 10ª tradição que vocês encaixariam no livro de Mago Ascensão. Vale lembrar que não quero que vocês peguem grupos de dentro de uma tradição e ampliem eles para que ele vire uma tradição maior. Vocês não precisam, obviamente, fazer uma relação com o que seria a 10ª esfera. Isso aí tá independente. Cara, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se vai muito contra a ideia do livro. Eu acho que é uma tradição que eu botaria, então seria uma tradição que vive da rotina do paradoxo. Não é uma tradição que ela iria viver, assim, sei lá, ela encara o paradoxo de uma forma um pouco diferente que os outros. Eles acreditam que o paradoxo pode ser usado não como arma, tá, gente, pelo amor de Deus, mas como uma forma de se beneficiar e enfraquecer seus inimigos. Então, mas aí, cara, eu acho que a gente pensar em paradoxo como paradigma fica ruim. Não, pode ser. Eu acho que quebra um pouco o jogo. Que realmente foi o que veio à minha mente, assim, tipo. Cara, uma 10ª tradição teria que ser alguma coisa muito nova, que, tipo, ninguém conseguiu pensar em mago, tá ligado? Como, por exemplo, a gente pensar nessa questão da... O Mago, ele foi um dos jogos que mais se beneficiaram da atualização dos 20 anos e tal. Porque, assim, a internet era ridícula nos anos 90 perto do que é hoje, tá ligado? É igual o Arquivo X, mano. É muito louco você assistir o Arquivo X da série nova. É tudo que foi, tipo, o Mulder tampando a câmera do bagulho com fita. Caraca. Então teria que ser alguma coisa relacionada a essa coisa dos últimos tempos, assim, de algo ainda não visto. É que é difícil, porque tipo, as 9 esferas abarcam tudo. Tipo, eu também pensei numa coisa assim, Profetas do Apocalipse, mas é temporista. Eu também pensei numa parada assim. Não dá, Chocos, parabéns, Chocos, tu realmente conseguiu. Parabéns, Chocos. Chocos, me diga você, essa tradição. Respondi esse enigma. Tem o Pedro ainda. Então o Pedro. Tem o Pedro pra limpar nossa honra. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Pop Magic. Boa, puta, Pedro. Porra, mas isso não são os vazios? Mais ou menos? Não, mas então, mais ou menos. Seria usar a mídia como magia. Então, quando eu tô falando de Pop Magic, eu penso em estabelecer pelo menos entre aspas, tá? Bem entre aspas, um panteão de entidades que seriam referência para eles. Eu tô copiando um pouquinho aqui de Sion, eu confesso. E um tanto de Neil Gaiman. Mas a ideia... Pedir a Tarantino, nada secreto, desculpe. Mas a ideia, na verdade, é dar grandes ícones e grandes símbolos da modernidade como mágica, né? Então, em vez de orar para Deus, o cara orasse para Elvis Presley. Não, cara, maneiro. O Pedro lavou a gente aí, a honra da gente, hein? Puta, então a 10ª esfera seria a modernidade, uma coisa assim.
Cara, eu daria o nome de Glamour. Glamour. Perfeito, Pedro. Puta que pariu, irmão. Eu voto com o relator, cara. Eu não tenho nada a declarar. Mas tu, Chocos, fala aí, o que tu pensa? Pronto, eu já dou a ideia e vocês querem fazer o quê? Mas enfim, na minha concepção, a 10ª tradição, ela ia, enfim, era uma tradição que ela ia se entregar, entendeu? Aos instintos mais primitivos dela. Ela ia controlar a metamorfose, eles viravam crinos e viravam um jogo legal no final das contas. Show. Caso pensado, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu fiquei aqui por isso. Ah, não. Porra, eu sou o Hagabashi. Puta que pariu, eu caí no jogo do Hagabashi. Ah, não. Chocos é foda. Então tá bom. Como que eu vou explicar isso lá na capela mais tarde? Então a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença da nossa cabala que acabou surgindo aqui. Muito obrigado aí, Gelo. Gelo, antes de fechar aqui, cara, como é que é o lance do Vortex? Faça o jabá. Pois é, galera. Eu sou o host de um podcast chamado Vortex Cast, que tem uns ouvintes muito bacanas, como o Pedro, por exemplo. Então, se vocês tiverem a fim de ouvir um programa onde a gente fala de forma bem descontraída e bem tranquila sobre magia do caos de verdade, tá? Então, magia mesmo. Espiritualidade, filosofia, arte, todas essas coisas, deem uma olhada lá, vortexcauscast.coletivando.org, e sejam todos muito bem-vindos, e é um prazer estar aqui falando com vocês como jogador que se beneficiou muito durante anos das tradições da Nação Garou. Obrigado. Valeu, Gelo. E para o ouvinte aí mais incauto, o link aí do podcast do Gelo tá aí na descrição do post aí do nosso episódio de hoje. Tranquilo? Lapor, mais uma vez, meu querido Fenris, valeu, cara, muito obrigado. Pô, mais uma vez eu que agradeço o convite, cara. É sempre maneiro estar aqui com vocês trocando ideia, apesar de não conhecer muito do assunto. Mas deu pra aprender? Você foi um bom acolhe. Deu pra anotar umas coisas aqui, como batendo no cara com baixo. Então, beleza. Marcos, muito obrigado e valeu a participação. Eu não sei se você tá podendo responder agora. O Marcos mandou um abraço pra todo mundo, ele não tá podendo falar. Tchau e beijos. E Pedro, mais uma vez, valeu aí, parceiro. Valeu, cara. E todo mundo se lembra que o universo é mental. E com essa ideia de que o universo é mental, então fica aí um uivo despedido pra todo mundo. Valeu, galera!